Em um mundo que todos têm magia e tudo se faz com magia, existe um jovem que foge desse padrão. E não, eu não estou falando do Asta de Black Clover, mas eu estou falando de Mesh, do anime Mashle ou Mashley, ou então da maneira que você queira falar. Mas o Mesh não é o único que não pode usar magia, mas durante o resumo do episódio eu explico melhor. Bom, então vamos ao episódio. O episódio 1 começa com o narrador falando um pouco sobre esse mundo. Mas como ninguém liga para o que o narrador tem a dizer, bom, é triste, mas é a vida. Então, enquanto o narrador ainda tá falando, corta para o Mesh levantando o peso como se não fosse nada. Então nos mostra a coisa que o Mesh mais ama, além do avô dele, claro, Profiterole. Então nos mostra o avô do Mesh e ele em pensamento conta um pouquinho sobre ele. Então o Mesh já chega logo arrancando a porta. E o motivo por ele ter arrancado a porta era porque ele não sabia se era para empurrar ou para puxar. O Mesh pode ser bem forte, mas a inteligência não é a praia dele. Então o avô do Mesh resolve dar uma voltinha e manda ele ficar em casa. Mas o Mesh estava com tanta fome que resolve ir até a cidade. Mas enquanto ele estava pegando o Profiterole, o capuz que ele estava usando acaba voando e revelando para todos que ele não tem marca. E nesse mundo, você não ter marca é quase a mesma coisa de você ter cometido um crime. Então o Mesh dá de cara com o policial, que acaba se sujando com o Profiterole que o Mesh estava segurando. E para ajudar ele, que tinha se sujado, ele simplesmente rasga a roupa do policial. Mas não foi para intimidar ele nem nada. Foi para levar a roupa para ele lavar e depois trazer, mas ele acabou rasgando a roupa do policial. E outro policial acaba aparecendo. Mas o avô do Mesh surge como se fosse uma bala e acaba levando ele. E enquanto o Mesh está treinando e o avô dele está na casa dele, os policiais acabam surgindo do nada e quebrando a casa dele, simplesmente do nada e por nada. Na verdade é que tem um motivo sim, eles estavam atrás do Mesh, mas dava pra eles ter batido na porta, né? Mas o Mesh não estava na casa deles, ele estava treinando lá na floresta com um peso gigante como se não fosse nada. Mas quando ele termina o treino, ele volta para casa dele, mas quando ele chega lá, ele escuta alguém falando com o avô dele. E dentro da casa, os policiais estão tentando fazer com que o avô dele fale onde ele tá. Então nos mostra um flashback de quando o avô do Mesh era jovem. E nos mostra também que o avô dele não é avô dele de sangue, mas sim que ele adotou o Mesh. E quando o policial vai atacar o avô do Mesh com magia, o Mesh já chega dando uma porradona na porta que acaba quebrando a porta e de quebra ainda leva o policial junto. Aí ele já rasga de novo o uniforme daquele policial que ele tinha sujado de Profiterole. Então o Mesh já manda um ataque que não afeta apenas o físico, mas também o psicológico, porque tapa na cara é muito humilhante. Ele bate tanto que as bochechas do policial ficam parecendo um tomate de tão vermelhas. E quando o policial mais forte vai atacar ele com a magia que espantou um dragão, o Mesh simplesmente para ela com um tapa. E a segunda ele para com outro tapa. E a terceira ele amortece como se ele estivesse jogando vôlei. E com várias ele simplesmente faz malabarismo. E a última ele começa a jogar futebol. E quando o Mesh resolve usar a varinha para atacar, mas não com magia, ele simplesmente taca ela com tanta força que acaba quebrando o escudo feito de magia. Ele humilhou tanto o policial que ele até perdeu a vontade de lutar. Então o policial propõe para ele que ele deve entrar em uma escola de magia e se tornar um visionário divino, e assim ele poderia viver em paz com o avô dele. Então o Mesh aceita com o simples objetivo de poder viver tranquilo com o avô dele. E o episódio termina com o Mesh falando que vai quebrar o mundo na porrada, simplesmente assim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.